Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais um encontro, mais uma aula agora sobre drogas vasoativas e inotrópicas, basicamente drogas vasoconstrictoras e drogas inotrópicas. Um assunto que é pouco colocado na prática para vocês, principalmente que estão chegando agora ao mercado de trabalho, que estão no internato. É muito importante que vocês saibam usar de forma prática essas drogas, porque elas são necessárias muitas vezes, ok? As drogas vasoativas, basicamente, elas vão se classificar, elas vão ter uma ação catecolinérgica, vasopressinérgica ou ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sistema de catecolaminas, as catecolaminérgicas, elas englobam a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, a dobutamina, que aí já é um inotrópico sintético. As vasopressinérgicas, basicamente a vasopressina, a terlipressina, que são drogas vasoconstrictoras por outros mecanismos que não o das catecolaminas. E o sistema renina-angiotensina-aldosterona, com, obviamente, a produção de angiotensina 2, que é um potente vasoconstrictor e um estimulador para a liberação de noradrenalina. Então, basicamente, as drogas se classificam, as drogas que têm uma ação sobre o vaso, fazendo vasoconstricção, ou sobre o coração, elas podem ser catecolaminérgicas, como eu falei, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, vasopressinérgicas, vasopressina, terlipressina e a angiotensina 2, que entra no sistema renina-angiotensina-aldosterona, ok? Então imagine aqui os receptores aos quais essas drogas vão atuar. Então eu tenho receptores, principalmente para os receptores da classe catecolaminérgica, os receptores alfa e receptores beta. É importante saber que os receptores alfa, eles podem ser divididos em alfa 1 e alfa 2, e a ação das drogas catecolaminérgicas será predominantemente sobre os receptores alfa 1. Alfa 1 está onde, professor? Está no músculo liso e vai ter uma ação de vasoconstricção nesse músculo. Vai ter uma ação de contração e, obviamente, vasoconstricção no vaso, né? Então, a ação das drogas adrenérgicas nos receptores alfa predomina no receptor alfa 1, que está lá no vaso e, quando estimulado, causa vasoconstricção. Também existem os receptores beta, beta 1 e beta 2. Beta 1 é predominantemente cardíaco, está lá no coração. E a ativação desse receptor vai promover um aumento da força contrátil, ou seja, um inotropismo, e um aumento da frequência, um cronotropismo positivo. Então, as drogas que atuam sobre os receptores beta 1 aumentam a contratilidade cardíaca e a frequência cardíaca. As drogas que atuam no receptor alfa 1 aumentam a contratilidade vascular, a contração vascular, a vasoconstricção. E o beta 2, professor? O beta 2 vai estar basicamente também na vasculatura. O beta 2 está na vasculatura, diferente do beta 1 que está no coração. O beta 2 está lá no vaso, né? E nos brônquios. E ele vai ter um efeito diferente quando estimulado. O estímulo beta 2 gera vasodilatação e broncodilatação. Então isso é importante ser deixado muito claro para saberem que as drogas que a gente faz e que tem ação sobre beta 2 vão vasodilatar e broncodilatar o paciente. Se é um paciente chocado e eu vasodilato ainda mais ele, eu vou piorar o choque desse paciente. Então é importante ter cuidado nas drogas que vão atuar também nos receptores beta 2. A gente vai ver isso mais à frente, ok? Os receptores dopaminérgicos, que é basicamente a dopamina que atua, o DA1, o DA2, eles vão ter uma grande ação. Eles estão basicamente no sistema renal e sistema esplâncnico. Então, eles vão causar vasodilatação renal esplâncnica. Essa vasodilatação renal esplâncnica pode melhorar a perfusão desses vasos,
desses órgãos, perfusão desses órgãos, né? Diminuindo a produção de renina, angiotensina, aldosterona. Antigamente, o que é que a gente achava quando a gente fazia noradrenalina, que sabidamente causa vasoconstricção na artéria renal? Que talvez se a gente associasse dopamina numa dose em que ela atuasse exclusivamente nos receptores dopaminérgicos, que são doses mais baixas, eu teria a vasoconstricção que eu queria com a noradrenalina, mas eu teria uma vasodilatação renal, ou seja, protegendo o rim dessa vasoconstricção que a noradrenalina causa. Isso, obviamente, não foi confirmado, os estudos mostraram que a associação de noradrenalina e dopamina aumenta a mortalidade, principalmente por efeitos cardíacos, arrítmicos, que a dopamina provoca. Então, em suma, os receptores dopaminérgicos não têm ação quase que nenhuma quando eu vou fazer uma ressuscitação medicamentosa num paciente em choque, ok? E a vasopressina, que vai atuar em receptores não adrenérgicos, né? A vasopressina que não é uma droga em si, é um hormônio produzido lá na hipófise posterior. Ela vai atuar em receptores V1 principalmente e V2. O V1 está no vaso, o receptor V1 está no vaso e quando estimulado causa vasoconstricção. Quando estimulado causa vasoconstricção. E o V2, professor? O V2 está no rim. O V2 está no rim, né? E aí, se o V2 está no rim, quando a vasopressina tem a ação lá no sistema renal, a gente começa a chamar ela de hormônio antidiurético, porque ela vai ter uma ação antidiurética, vai ter uma ação de retenção hídrica, né, retenção hídrica. Então a vasopressina acaba atuando em dois grandes sistemas, um fazendo vasoconstricção e outro fazendo retenção hídrica. Então eu aumento a minha perfusão, aumento a pressão e aumento, obviamente, o volume de sangue estressado, o volume de sangue intravascular, ok? Uma grande questão, a vasopressina, ela não atua sobre receptores nem alfa nem beta. Então ela promove basicamente vasoconstricção e retenção hídrica. Então ela não ajuda o coração, é importante saber disso, porque a vasopressina é uma das drogas que mais causa desacoplamento ventrículo arterial, ok? E a nossa boa e velha angiotensina 2, né, que nós sempre, desde o começo do curso de medicina, aprendemos, né? Basicamente tudo começa com a renina, né? E com o fígado está sempre produzindo angiotensinogênio, né? E quando o rim é hipoperfundido, por algum motivo, ele produz renina. É a renina que transforma o angiotensinogênio produzido lá no fígado em angiotensina 1. E é a enzima conversora da angiotensina, que é produzida lá no epitélio pulmonar, que vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 vai ter uma ação simpática, vai ter uma ação na liberação de noradrenalina, de vasoconstricção e vai ter uma ação também na reabsorção de sódio e de cloro e, obviamente, depleção de potássio. Eu sempre troco o sódio pelo potássio ou pelo H+. No caso aqui é a bomba de sódio e potássio que a aldosterona atua. Então ela vai reter sódio e vai jogar potássio para fora. Ok? Retendo, obviamente, água. Então, a angiotensina 2 é mais uma classe, né, que vem para fazer essa ação de vasoconstricção. Então, mais uma vez, nós falamos de três classes, os catecolaminérgicos, né, onde eu coloco a noradrenalina, a adrenalina, a dopamina, a dobutamina, vão atuar em receptores adrenérgicos, alfa-1, beta-1 e beta-2. Quando eu for falar de cada droga, eu vou mostrar como é que eles atuam. Eu falei dos vasopressinérgicos, que é basicamente a vasopressina, produzida lá na neurohipófise, porção posterior da hipófise, que vai atuar sobre receptores V1 e V2. V1 está no vaso, causando vasoconstricção, V2 está no rim, e aí a vasopressina causa uma retenção hídrica, um efeito antidiurético quando atua no rim.
E por último, a angiotensina 2, que tem um efeito simpático, um efeito catecolaminérgico, de produção ou de liberação de noradrenalina, além do efeito de retenção hídrica de sódio e água. Ok? Então aqui mais uma vez os receptores que a gente falou, alfa-1 que promove vasoconstricção, beta-1 que está lá no coração e vai promover contratilidade cardíaca e aumento da frequência, beta-2 que está principalmente no rim, principalmente nos vasos, causando vasodilatação, tem um efeito diferente, né? E os dopaminérgicos que a gente viu que causa vasodilatação esplâncnica e renal, mas que não tem grande função na ressuscitação volêmica dos pacientes. Então aqui estão como é que essas drogas atuam em cada receptor. Então considerando aqui receptor alfa e receptor beta. Se você pegar a noradrenalina, você vai ver que ela tem um predomínio alfa. Então, noradrenalina é um grande... Alfa está onde? No vaso. É um grande vasoconstrictor. Mas a nora também atua em receptores beta, principalmente beta-1, que está no coração. Então, além de fazer vasoconstricção, a nora ajuda na contratilidade cardíaca, aumentando o inotropismo e o cronotropismo desses pacientes. Já a adrenalina, ela tem uma ação alfa e beta, mas você nota que é predominantemente um pouco maior na fração beta. Então a adrenalina vai ter uma grande atuação sobre o músculo cardíaco, né, fazendo um aumento do inotropismo e do cronotropismo, e também vai ter uma atuação no vaso, fazendo vasoconstricção. A dobutamina é basicamente beta-adrenérgica, né? Então a grande função da dobutamina é estimular receptores beta, predominantemente o beta-1, ou seja, aumentando o inotropismo e cronotropismo, mas a dobutamina também gera estimulação de receptores beta-2, então ela causa também vasodilatação, daí o cuidado que a gente tem que ter para usar, para iniciar a dobutamina em pacientes hipotensos. A dopamina vai depender da dose, a fenilefrina, que é uma dose usada muito mais no contexto da anestesia, do bloco cirúrgico, que é um efeito exclusivamente alfa ou da fenilefrina. Ok? Então, as drogas vasoativas, elas modulam o vaso, né? Vão alterar o tônus do vaso, seja com vasoconstricção, atuando aí nos receptores alfa-1 e V1, seja com vasodilatação, atuando nos receptores beta-2. A função cardíaca, atuando aí principalmente nos receptores beta-1, e, obviamente, vai ter efeitos sistêmicos, como, por exemplo, a vasopressina, que aumenta a retenção hídrica, tem um efeito antidiurético, a noradrenalina, que tem um efeito imunológico, que a gente vai falar mais à frente, e diversos outros, né? Então, imagine aqui que a pressão arterial, que é geralmente a grandeza que a gente mais olha para avaliar o estado hemodinâmico de um paciente, isso não é de todo errado, mas obviamente também não é de todo certo, né? A pressão arterial é um dos parâmetros que devem ser avaliados. A perfusão, realmente, o estado perfusional não depende exclusivamente da pressão arterial, mas geralmente é um fator que a gente avalia muito, né? E a gente sabe que pressão arterial nada mais é do que a multiplicação, o produto entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Então, toda vez que eu faço uma droga que aumenta a resistência vascular periférica, ou seja, que faz vasoconstricção, eu tendo a aumentar a pressão arterial por conta desse produto. Isso é matemático, né? Isso é matemático. Mas existe um fenômeno que, veja só, quando eu aumento a resistência vascular periférica, eu estou aumentando também a minha pós-carga cardíaca, a minha pós-carga. E se o coração tiver algum comprometimento, ele não vai conseguir bombear direito. Então, apesar de eu aumentar a minha resistência vascular periférica, eu vou estar diminuindo o meu débito cardíaco pelo aumento da pós-carga.
e eu posso não ter um aumento de pressão considerável, justamente por esse efeito da droga vasoativa em relação à pós-carga do ventrículo. Qual é a droga que mais causa isso, professor? É a vasopressina. Por quê? Porque a vasopressina tem um efeito quase que exclusivamente vasoconstrictor. Ela só atua na resistência vascular periférica, ela não atua ajudando o coração, o débito cardíaco. A noradrenalina tem menos, por quê? Ela tem um efeito alfa, mas ela também tem um efeito beta, né? Então ela ajuda um pouco o coração na sua contratilidade. A adrenalina, obviamente que tem menos, porque tem um grande efeito beta e um pequeno efeito alfa. Mas esse fenômeno em que, apesar do aumento da resistência vascular periférica, eu não tenho um aumento concomitante da pressão arterial, pode ser causado por diminuição do débito cardíaco gerado por esse aumento de pós-carga ao coração. O nome disso nada mais é do que um desacoplamento ventrículo-arterial. Então, o desacoplamento ventrículo-arterial, a pressão não eleva, apesar do aumento da resistência vascular periférica por disfunção cardíaca. Droga que mais causa isso? Vasopressina. Ok? Os efeitos adversos comuns das drogas vasoativas, os principais efeitos adversos, principalmente as que têm efeitos sobre receptores beta-1, dopamina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina. Então, as drogas que têm efeitos diretos sobre o coração aumentam de forma importante arritmias, taquiarritmias, principalmente fibrilação ventricular, né, e isquemias por aumento do trabalho cardíaco, né? Então, as drogas que têm efeito cardíaco geralmente causam arritmias. Isquemia periférica é outro achado importante, né? Então, esses pacientes eles podem ter necrose de periferia, de ponta dos dedos, e quando há extravasamento dessas drogas, principalmente da noradrenalina, da adrenalina, o tecido subjacente pode sofrer necrose, e é importante então que a gente fique atento para a infusão dessas medicações, se ela está indo para dentro do vaso direitinho, e é por isso que o uso é preferível nos vasos profundos, porque a chance de ter extravasamento é menor do que quando realizado num vaso periférico. Ok? A definição agora de drogas inotrópicas, a gente falou de drogas vasoativas, mas a gente já mais ou menos matou isso também, que nada mais são do que drogas que vão ter um predomínio nos receptores beta-1. Beta-1. Se vai ter predomínio no receptor beta-1, vai ter aumento da contratilidade cardíaca, do inotropismo, e aumento da frequência, do cronotropismo. Vai ter uma ação vascular também, professor? Vai, porque às vezes elas não atuam só no beta-1, atuam no beta-2 também, causando uma vasodilatação, né? Então, são drogas que atuam em receptores beta-1 e beta-2. A principal representante é a dobutamina. Eu tenho mais dois inotrópicos que a gente vai falar sobre eles, que são o milrinone e o levosimedan, que tem um mecanismo de ação diferente da dobutamina, mas que tem essa mesma consequência, que é o aumento da contratilidade cardíaca e da frequência cardíaca. Ok? A classificação geral já foi colocada. Existem drogas que são exclusivamente vasopressoras, como por exemplo a vasopressina, como por exemplo a fenilefrina. Existem drogas que são basicamente inotrópicas, como a dobutamina, e existem drogas que têm uma ação dupla, uma ação em receptor beta e uma ação em receptor alfa. Aqui eu posso colocar a noradrenalina, que tem também uma ação em receptor beta, a adrenalina, que tem uma ação em receptor beta, ok? Então, as catecolaminas formam esse grupo central das drogas vasoativas e inotrópicas, né? Que incluem, como a gente já falou, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina. Existem o sistema vasopressinérgico, vasopressina, terlipressina, e a angiotensina 2. Essas são
as drogas. As principais indicações para o uso das drogas vasoativas, eu vou te falar uma que é de cara. É paciente hipoperfundido, apesar de volemia otimizada. Eu tenho um paciente hipoperfundido onde eu não consigo mais fazer volume. É hora de fazer droga vasoativa, né? Se a gente trouxer para a prática do dia a dia da emergência, paciente hipotenso que não pode ou não respondeu a volume. Não pode receber ou não respondeu ao volume. Hora de entrar com droga vasoativa. Hipotensões graves, choque cardiogênico, onde a gente precisa usar dobutamina e muitas vezes noradrenalina para evitar a hipotensão, são outras indicações importantes. Aí eu tenho 3 indicações basais claras para o uso das drogas vasoativas. Uma indicação que é universal, uma hipoperfusão a despeito de volemia adequada. Acabou? Hipoperfusão a despeito de volemia adequada, droga vasoativa. E eu tenho 2 situações onde eu inicio a droga vasoativa junto com a reposição volêmica. Porque na maioria das vezes, se o paciente está depletado de volume, eu vou primeiro repor volume para depois fazer a droga vasoativa. Mas e se esse paciente não tiver depletado de volume ou se ele estiver com risco iminente de morte? Aí eu vou fazer as 2 coisas. Repor volume e iniciar a droga vasoativa, ou se não houver depleção de volume, iniciar a droga vasoativa de forma imediata. Ok? E quais são as 2 situações em que eu inicio droga vasoativa de forma imediata? Impressões proibitivas, principalmente pressão arterial diastólica menor que 40. Se a pressão arterial diastólica está menor que 40, inicia a droga vasoativa e se tiver necessidade, ou seja, se o paciente for tolerante e responder a volume, inicia volume também. Pressão arterial sistólica menor que 60. Então, fica atento que essas pressões autorizam você a iniciar a droga vasoativa, mesmo que o paciente não esteja com a volemia adequada. Você vai fazer as 2 coisas juntas. E um outro fator que é muito pouco conhecido é o índice de choque. O índice de choque nada mais é do que a frequência cardíaca sobre a pressão arterial diastólica. Frequência cardíaca sobre a pressão arterial diastólica. Se esse índice for maior que 3, está indicado o uso de droga vasoativa, mesmo sem uma volemia adequada. Ok? Então, aí é muito simples, né? O índice de choque mostra um paciente muito taquicárdico com pressão diastólica muito baixa, né? Então, índice de choque maior que 3 é igual a início imediato de droga vasoativa também. Então, aqui estão as 3 grandes indicações: hipoperfusão a despeito de volemia adequada, pressões abundantemente baixas, como a diastólica menor que 40 e a sistólica menor que 60, e o índice de choque maior que 3, para esses casos, droga vasoativa na hora. Existe uma questão importante que precisa ser colocada. Obviamente que as drogas vasoativas, inotrópicas, elas não são isentas de efeitos colaterais. A gente viu que a arritmia acontece de forma considerável com o uso dessas drogas e viu-se, os estudos mostram que quanto maior a dose da droga, maior a mortalidade, até como um fator independente, ok? Obviamente você pode pensar, professor, se o cara está usando uma dose maior é porque ele está mais grave. Muitas vezes é, mas outras vezes ele poderia manter uma hemodinâmica com doses menores, né? Então, esses são os 2 conceitos. Quanto maior a dose, maior a mortalidade, seja pela gravidade da doença ou seja pelos próprios efeitos deletérios das drogas vasoativas. Então, o que tem que ficar de conceito para você, jovem, que vai lá começar na sua UPA, vai se aventurar na unidade de terapia intensiva: faça a menor dose possível para você atingir sua meta terapêutica. O que você quer é melhorar a perfusão do paciente, ela melhora com uma dose baixinha de nora, dose baixinha. Então, faça a menor dose possível, ok? Eu posso fazer DVA em acesso periférico? Posso. Principalmente naqueles casos onde o início da droga vasoativa deve ser imediato, né? Pressões muito baixas ou índice de choque maior que 3. A incidência de complicação é baixa, em torno de 1,8%, né? Os benefícios claramente superam os riscos.
E quais são os cuidados que eu tenho que ter? Primeiro eu tenho que usar gel calibroso, 20, 18 gels calibrosos, ok? Eu vou usar membro superior acima do punho e vou evitar regiões de flexão, para evitar que se perca o acesso. E é óbvio que o ideal é que eu tenha mais de um acesso, porque a droga vasoativa ela tem uma meia-vida muito curta, perder um acesso eu já preciso começar ela no outro acesso. Então 2 acessos, né? Claro que você não vai fazer droga vasoativa nos 2, mas pega 2 acessos para garantir, né? Ele tem que ser no membro superior, acima do pulso, não pode ser em regiões de dobra, para evitar o risco de extravasamento. E importante, as diluições para níveis vasculatura periférica, elas precisam ser maiores. Eu preciso diluir mais a droga vasoativa, né, para ter um efeito mais seguro. E se extravasar, professor, qual é o risco? Ou seja, se a droga sair de dentro do vaso e for para o interstício, o risco é de necrose. O risco é de necrose daquele tecido. Então, se por um acaso houver extravasamento, eu vou parar a infusão, remover o acesso, manter o membro elevado, fazer compressa quente e muitas vezes utilizar nitroglicerina tópica, que é um vasodilatador, para tentar reverter aquela vasoconstricção da microvasculatura, né? Óbvio que isso aqui é uma ponte para o uso do acesso venoso central, né? Eu não vou atrasar o início da minha droga vasoativa, mas eu inicio lá e já vou planejando o acesso venoso central, ok? Próximo vídeo a gente vai falar especificamente de cada dose, de cada droga, com o macetezinho, um macete muito massa de como você não vai precisar ficar fazendo conta no departamento de emergência, você já vai conseguir direto fazer a sua droga vasoativa sem grandes dificuldades, beleza? Até o próximo vídeo.